Fala, tchê! Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Davis Dutra. Vamos falar hoje sobre a história do mercado imobiliário. Se você gosta do mercado imobiliário, fica comigo aí até o final. Se você gosta de história, então vai gostar também aí sobre esse assunto. Eu vou estar olhando aqui para baixo porque eu vou estar consultando a minha colinha, tá? Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreva aí para não perder nada sobre o mercado imobiliário. Para começar, vale lembrar que o Brasil aí, lá no começo, né, foi descoberto em 1500. Em 1530 surgiu as capitanias hereditárias, tá? Por Martim Afonso de Souza. As terras pertenciam à coroa portuguesa. Então foi designado Martim Afonso para ser aí o capitão, né, que organizou as capitanias hereditárias. Então, dentre essas, são áreas muito grandes ali, que foram divididas, o Brasil dividido, foi loteado aí por essas capitanias, tá? Mas em 1822 houve a necessidade, né? Aí começaram a surgir os burgueses, onde o Império, o Brasil Império, né? A monarquia constitucionalista precisou organizar isso aí. Então eles precisaram ceder algumas áreas para iniciativa privada. Então começaram a surgir o registro de propriedade e diferenciar o que era público do que era privado. Isso foi em 1864. Em 1889, para você se situar, houve o quê? A proclamação da República, a divisão dos 26 estados e mais o Distrito Federal. Então, olha só, em 1964, aconteceu algo que foi fundamental para o desenvolvimento do mercado imobiliário no Brasil, que foi a promulgação da lei que permite a regulamentação do mercado imobiliário, tá? Então, nessa fase, em 1964 até 1977, foi chamado do milagre econômico. Tá? Nessa fase, foi instituído pelo governo o BNH, né, o Banco Nacional da Habitação. Então, houve uma liberação de crédito e também o SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação. Quem lembra lá mais antigamente, a partir daqui começou a surgir a Coab, né, os sistemas de habitação pública não, o sistema de habitação nacional, onde houve realmente uma popularização no mercado imobiliário. O prazo máximo de financiamento era 15 anos e aí usava o sistema Price, né, onde o sistema, a parcela se mantinha o mesmo valor. Nesse período, então, foram 13 anos de muita pujança na economia brasileira para as construtoras. Em 1977, inicia-se a segunda etapa, a segunda fase, chamada de década perdida. Foi de 1978 até 1993. Nesse período, o Brasil vivia uma alta de inflação, uma inflação descontrolada. Tá? Então, aí o papel das construtoras, como elas eram muito amadoras ainda, muito familiares, elas agiam como bancos, né, como agente financeiro. Então, muitas construtoras que financiavam os imóveis para os clientes. Porém, muitas empresas começaram a ter problemas financeiros aí nessa época. Então, alguns imóveis eram precificados em dólar nessa época. Então, por quê? Porque a inflação ela era galopante, né? Cada dia aumentava. Então, tu imagina viver num cenário assim. Então, muitas consultoras que iniciaram nesse período não sobreviveram, algumas resistiram forte, e foi nesse período também que foi decretada a falência do SFH. Imagina, o sistema financeiro habitacional não resistiu aí também a esse impacto econômico da década perdida. Mas em 94, o que aconteceu em 94? Quem lembra lá da URV, da implantação do Plano Real, 1964, com Itamar, Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Fazenda, e depois foi eleito presidente. Então foi instituído ali o Sistema Financeiro Imobiliário, chamado de SFI, então para financiar aí os novos imóveis, tá? Era uma fase onde o dólar ele era equiparado ao real, cada R$1 tu comprava $1. Então rendeu muito, foi um momento muito de crescimento muito econômico. Surgiu também ali o patrimônio de afetação, que deu mais segurança para os compradores, onde ele garantia que aquele imóvel, aquele CNPJ, o recurso dessa empresa era usado apenas naquela empresa. E se ela tivesse algum problema
de caixa, o banco vinha, tomava aquela obra e contratava uma outra construtora para finalizar aquele empreendimento. Então ele passou a ter muito mais segurança para o comprador. Claro que nesse meio tempo, quem lembra, houve o caso da Incol, né? Onde era a maior construtora do Brasil, que simplesmente quebrou por má administração financeira. Então isso aí já deixou muito cliente na mão. E aí a questão do patrimônio de afetação passa a ser segurança para esse cliente. Tá? Isso gerou aí um forte crescimento econômico. A economia em 2000, estamos falando do período de 1994 a 2011. Então imagina lá pelo ano de 2006, muitas construtoras que eram familiares começaram a abrir o capital. A economia estava crescendo, estava pujante, vamos pegar capital no mercado. Então nesse período, houve, além do incentivo do governo, né, com os programas de aceleração do crescimento, chamados ali do Minha Casa Minha Vida, houve uma alta demanda por imóveis, pelas taxas de juros também estavam sob controle, e é o que aconteceu, um aumento no prazo de pagamento. Alguns imóveis passaram aí pela Caixa a ter um prazo de até 35 anos aí para o cliente parcelar o seu financiamento, tá? E um comprometimento de renda de até 30%. E amortizando pelo sistema SAC, que é o sistema decrescente de amortização. Sistema de amortização constante, né? Melhor dizendo. Então, esse é o período, houve um fácil acesso ao crédito. Então, retomando o assunto, em 2006, muitas empresas, aproximadamente 33 ou 34 empresas construtoras, abriram seu capital na Bolsa de Valores. Essas empresas se capitalizaram e com bastante dinheiro em caixa, o que elas foram fazer? Foram a mercado comprar terrenos. Aí a gente vai ver algo que aconteceu a partir desse período ali, que foi 2012 a 2014. Houve um ajuste no setor. As construtoras já tinham comprado muitos terrenos, muitas construtoras se tornaram nacionais, foram para o Nordeste, foram para o Norte, foram para o Sul, se expandiram, né, contratando aí, comprando outras construtoras menores, expandindo aí o seu capital. E porque elas tinham dinheiro em caixa, elas tinham que dar o retorno para o investidor, precisavam comprar terrenos e fazer lançamentos. Então olha a consequência disso. Como tinha grande demanda por terrenos, os terrenos começaram a subir de valor. Então houve aí realmente uma disparada nesse período aí, após 2006, 2007. Em 2012, então 2011, grande crescimento econômico, valorização dos imóveis. Em 2012 a 2014 houve um ajuste no setor. Ah, e quem lembra ainda, antes disso, tá? Nesse período aí de crescimento econômico, de 94 a 2011, o que aconteceu? Em 2008, houve o estouro da bolha lá nos Estados Unidos. Lembra que o presidente Lula, na ocasião, chamou da marolinha? Então ela teve um efeito no Brasil, mas foi realmente mais leve, né? Não foi todo aquele impacto, mas teve um certo impacto no Brasil, tá? Isso foi em 2008. Então o Brasil estava vindo um crescimento muito forte. Claro que muita gente, uma coisa vai puxando a outra, né? O crescimento econômico, crescimento do emprego, da renda, as pessoas vão investindo em imóveis, vão comprando seus imóveis, dinheiro sobrando, elas começam a comprar para investir, né? Para ganhar na valorização, na revenda, na alocação. Então em 2012, 2014, que houve esse ajuste do setor, as construtoras, como elas estavam em caixa, elas tinham já comprado terreno, estavam comprando muitos terrenos, e isso houve um crescimento muito descontrolado e insustentável. Em 2013, quem vai lembrar, período da Dilma ali, começou-se uma crise. E com essa crise, muitos imóveis começaram a se encalhar. Muitos estoques ficaram prontos e não conseguiam compradores. Aí começaram-se as construtoras, grandes construtoras, a rever os seus preços. Lembra que houve aumento de preço em razão de custo de terrenos, e especulação imobiliária? Esses preços começaram a ficar muito altos e houve um ajuste no setor. Com essa crise, em 2015, a partir de 2015, começaram-se a surgir os grandes feirões da Caixa. Quem lembra disso? Se você lembra aí, feirão da Caixa, já participou? Escreva aqui nos comentários se você lembra desses momentos aí. Então houve uma revisão de preços no mercado, feirões da Caixa, feirões promovidos por outras construtoras imobiliárias. Houve anos aí de muitas campanhas de estoque, porque existiam muitos imóveis prontos. 2015 foi o ano dos estoques. Então quem tinha dinheiro no caixa comprava
com muito desconto. Tinha produtos que chegavam a 30%, 35% de desconto. Tu imagina a que ponto chegamos. E isso foi em 2015, né? A partir de 2015, muitos feirões aí para liquidar esses estoques. As consultoras seguraram os lançamentos, apenas lançamentos pontuais, mas houve muita liquidação desse estoque para virem os novos lançamentos. Em 2018, houve uma redução drástica, então, desses estoques. Foram 3 anos aí de liquidação de estoque, de campanhas de estoque. E aí, em 2019, iniciou-se aí um novo ciclo para o mercado imobiliário, com novos lançamentos, produtos mais assertivos, mais pontuais, um consumidor muito mais exigente, né? Muitos clientes ganharam muito dinheiro na alta aí que teve, a partir de 94, aí, com o crescimento da economia, muitos clientes ganharam muito dinheiro, investindo em imóveis na planta, revendendo depois de pronto, enfim, ou ganhando nessa especulação. E aí houve, após isso, uma revisão. Então, em 2019, houve realmente um início de um novo ciclo. E o que aconteceu em 2020? Pandemia, né? Graças ao coronavírus, aí houve uma grande mudança no comportamento do consumidor, houve uma grande mudança, afetou drasticamente a economia. O que todo mundo pensava que o mercado imobiliário ia sofrer drasticamente no período da pandemia, houve um efeito contrário. Em 2020 e 2021 foram os melhores anos para o mercado imobiliário da história, acredite se quiser. Por quê? Taxas de juros lá embaixo. Lembra, a economia parou, o mercado financeiro parou, muito dinheiro na praça, nos bancos, ninguém queria porque estava tudo parado, comércio parado, as empresas parando. E o que aconteceu? Taxa de juros lá embaixo, o dinheiro estava barato. Então, algumas construtoras se atentaram a isso, começaram a pegar esses empréstimos e, principalmente, os clientes com segurança de emprego, segurança financeira. Opa, temos uma oportunidade aí, taxa de juros lá embaixo, partiram para o financiamento para comprar os imóveis prontos. Então, quem tinha imóvel pronto em 2020, 2021, se lavou vendendo. Vendeu muito imóvel pronto por causa da taxa de juros que estava lá embaixo. Claro que a pandemia também, ela trouxe consigo aí uma evolução na tecnologia, né? Estima-se que ela acelerou o processo de digitalização aqui no Brasil em 10 anos. Assinatura de documento digital, tour virtual, tantos acessos digitais, reuniões aí por vídeo, né? Que ela acelerou aí o processo de digitalização das empresas no Brasil. Isso trouxe muitas facilidades aí nas negociações, nos fechamentos de negócios, tá? Claro que a pandemia também elevou o preço de material, custo de mão de obra, custo de produtos. Teve produtos que triplicaram o valor durante a pandemia. Então, houve em 2021, 2022, houve um estouro da correção do INCC. Quem vivia de aluguel, lembra o aumento do GPM, que chegou a 37% no acumulado dos últimos 12 meses. Então, houve uma alta realmente histórica nesse período da correção, né? Tanto do INCC quanto do